A paz do Senhor, meus irmãos, sejam bem-vindos a mais um episódio do EBD em Síntese Podcast. Mais uma lição de jovens, agora iniciando o terceiro trimestre de 2022, né, com a lição número 1, Morrer para Viver, abrindo mão do eu para seguir a Cristo. Essa é a primeira lição da revista de jovens, que tem título Imitadores de Cristo. Então, é uma revista muito especial e a gente tem aqui a alegria e o desafio de estar com vocês ao longo desse trimestre. É uma honra abrir esse trimestre. A gente sabe que tem outros grupos também de jovens que fazem aqui também o EBD Síntese Podcast, e todos nós estamos com um medo aqui, né? E já estou antecipando esse medo, mas antes eu quero apenas apresentar aqui, vocês já conhecem do trimestre passado, mas quem está chegando agora, meu nome é Samuel Martins, eu sou diácono ali no Tempo Central da Assembleia de Deus em Natal, Rio Grande do Norte, e tenho o prazer da companhia aqui do irmão Cleanto Carlos e do diácono Matheus Lins, aos quais eu abro aqui o tempo, para em 2 segundos a gente só dar umas saudações àquele novo inscrito no canal, aquela pessoa que está chegando agora por aqui e vendo nossa cara, conhecendo o projeto. E se apresentem aí, pessoal, para a gente falar desse medo que nós já temos aqui diante dessa lição. Pai do Senhor, Pai do Senhor, meus queridos professores, alunos, todos que nos acompanham. Realmente, professor Samuel, essa lição vai pegar o professor de jeito, viu? Vai, irmão Cleanto. E, na verdade, isso é uma bênção, né? Porque essa primeira lição, podemos dizer assim, ela é a base doutrinária ou teológica de todo o resto da lição. E ouso dizer que é a base teológica de toda a profissão de fé da Assembleia de Deus, né? Mas é uma lição que, com certeza, Deus fará dissipar todo o medo e nos dar ousadia para realmente falar com capacidade, né? Que Ele nos capacite para falar com ousadia a palavra de Deus e esse riquíssimo assunto que temos a tratar a partir desse domingo agora, sendo a primeira lição e as posteriores. Olha, é verdade. E esse é um medo que ele não é infundado, não. O título da revista é Imitadores de Cristo. Se você quer ver um negócio difícil na vida do crente, é ser imitador de Cristo. Ou negócio difícil. Esse é o grande desafio que o jovem tem todo dia. Então, você lembre que a gente está saindo de um contexto de 3 meses de aula sobre a tentação, não é? O processo de tentação, como tudo isso funciona, e como é difícil resistir à tentação, e apenas com a ajuda de Deus e da sua graça preveniente a gente pode encontrar força antes de pecar, antes de cair, para resistir, né, a essa tentação. E aí a gente vem agora com um trimestre que continua nos desafiando a sermos imitadores de Cristo. E aí, na primeira lição, logo como a revista já não deixa brecha, já nos anuncia que é um assunto difícil, a primeira lição não poderia ser diferente, e já vai trazendo também um dos subtemas que é extremamente difícil também, muito caro para o cristão, especialmente para o jovem cristão nos tempos de hoje, né, que é morrer para viver, abrindo mão do eu para seguir a Cristo. Essa mensagem foi esvaziada dos púlpitos das novas igrejas, das igrejas da moda. Ora, abandonar o eu, professor Matheus, Cleanto, abandonar o eu, morrer para viver, isso não é palatável, não agrada a ninguém, e é muito difícil de se fazer, de se falar sobre isso, especialmente no contexto da sociedade que nós vivemos e do ambiente que o jovem está inserido. Faculdade, escola, trabalho. Você defender que você vai morrer para viver, vai abandonar os seus desejos em prol dos desejos de Cristo, isso aí não é politicamente correto, não é desejável por ninguém do mundo. Mas o cristão é esse ser que confunde, de fato, os sábios da terra, né? E se assemelham, assim, é loucura para os do mundo, né? É uma loucura seguir a Cristo. E é isso mesmo, é uma loucura. Quem poderia imaginar que o inocente morreria pelo pecador, né? Quem poderia, então, alcançar graça diante de Deus? São só os loucos mesmo que vivem esse evangelho também da graça que nos transforma. E é muito difícil falar sobre isso, né? Isso é um fato, e é um desafio que o jovem professor vai ter que transmitir para o jovem, é um desafio do jovem, e para quem está fazendo o podcast aqui, como a gente falou, é um desafio. Todos os grupos de jovens que vão falar para os jovens nesse trimestre têm essa missão de passar esse conteúdo de forma satisfatória, e tem que buscar em Deus graça para também passar a lição sobre a graça da forma correta, né? De forma clara, sem confusão, e que o jovem entenda a importância
de consumir dessa graça do trono de Deus que está disponível para o crente, não é verdade? E aí a gente já pode começar aqui, eu quero que vocês me digam como que o professor pode começar a falar sobre graça para uma turma de 5, 10, 15, 20 jovens aí que estão sedentos da graça de Deus, que precisam dela dia após dia. Bom, professor Samuel, professor Lins, eu tenho uma dica aqui para ajudar o professor a sair dessa, na verdade, a iniciar, né, esse assunto. Os temas que serão abordados nesse trimestre vão tratar de elementos doutrinários, como já foi falado aqui. Então, acho que uma forma de conseguirmos extrair aquilo que os nossos alunos conhecem sobre esses temas é utilizando a técnica de brainstorm, né? É justamente fazer chover ideias ali durante aquela indagação que a gente faz. E tem uma ferramenta muito boa que se chama Mentimeter, que eu vou peço até licença aos irmãos aqui para compartilhar a tela. Eu vou mostrar para os professores, para que todo mundo está vendo aí? Tudo certo? Pronto. O link a gente deixa na descrição, querido professor, e aí você vai poder acessar tranquilamente. Aqui, basicamente, você vai se cadastrar. É um login muito simples, vai pedir nome, pedir para você gerar uma senha, um e-mail de confirmação, e tudo certo. Você já vai ter a página inicial. É um site gratuito, você não vai precisar ter nenhum custo com isso. E depois de feito o cadastro, você faz o seu login, e aqui a gente vai ver a página inicial do site, né? Qual que é o objetivo aqui? É criar a gente vai ter uma pergunta, a partir dessa pergunta, os alunos eles vão ter a oportunidade de responder juntos ou separados a essa pergunta e vai ser gerada uma nuvem de palavras, com essas palavras-chave que os alunos vão colocar como resposta para a sua indagação. E isso vai ser possível, com isso vai ser possível até mesmo você guiar, né, a forma como você vai conceituar aquela doutrina, como a gente vai usar o exemplo aqui da graça, para os seus alunos, né? Estou pegando aqui um novo, deixa eu só diminuir aqui a tela do Zoom. E essa é uma ferramenta bem interessante, né, irmão Cleanto? Eu, na verdade, até faço esse brainstorming, né? Brainstorming em inglês aí, que é essa nuvem de palavras mesmo, uma tempestade de ideias. E você vai mostrar aí uma funcionalidade muito legal, né, tecnológica, mas se não tiver ela, dá para fazer em quadro branco também, né? Quantas vezes nas aulas eu me utilizei de um quadro branco? Sim. Explica aí para a gente. Vamos lá. Aqui você vai selecionar um novo slide e aí a gente vai escolher a opção Word Cloud, né? Seria a nuvem de ideias. A nuvem de palavras, perdão. E aí, aqui nós temos um questionamento, o questionamento que você quer fazer. Eu vou só colocar para traduzir, para o professor também, aquele professor que está estudando inglês ainda, ter mais facilidade. O que já fala, vai ver isso aqui, vai ser super tranquilo. Mas vamos lá. Sua pergunta. E vamos escolher a pergunta que fala sobre graça, né, que é um tema que será abordado nessa lição, nessa primeira lição. E a partir do momento que você gera essa pergunta, você consegue compartilhar ela através de um QR Code, que é isso que eu sugiro para aquele professor que tem acesso a um data show, que tem um Wi-Fi ali da igreja para compartilhar com os irmãos, ou de repente a maioria da turma tem internet, pode rotear com os colegas, ou ainda juntar 2 ou 3 pessoas para que os 3 consigam responder por um só dispositivo, né? Lembrando que é necessário pelo menos um smartphone para poder responder essas perguntas. E é bem simples, não tem mistério. A gente colocou uma pergunta, a gente vai aqui em compartilhar, baixar o QR Code e pronto. Com esse QR Code, os alunos já conseguem escanear e estar respondendo. Lembrando que a limitação é de 25 caracteres, a ideia é justamente não ser nada longo, não dá para seu aluno, aquele seu aluno mais teólogo, né, escrever uma redação a respeito da pergunta. Tem que ser algo bem sucinto, até mesmo para não tomar tanto tempo da aula. E aí eu vou pedir ajuda aqui dos meus amigos e professores que agora vão virar alunos e vão escanear esse QR Code e responder para a gente ver como que se comporta essas respostas, né? Só com o celular, né, irmão Cleanto? É apontar a câmera para o QR A Code. câmera que está tudo certo. Estando com conexão na internet, aponte a câmera, ele vai reconhecer. Sim, professor, só para... Eu esqueci de falar, mas você vem aqui na opção permitir que os participantes enviem várias vezes, para que o mesmo aluno possa enviar várias respostas, né? Como ele só vai provavelmente colocar 1 ou 2 palavras, normalmente ele vai ter mais de uma resposta para a pergunta. Então, sempre ativa essa opção, que você consegue gerar mais respostas.
E aí, professores, conseguiram? Achei aqui, Cleanto. Eu vou agora começar a responder aqui o que eu acho sobre graça, né? Perfeito. Também, já deu certo aqui. Pronto, aí, professor, você pode colocar aqui com a apresentação, para que essa tela fique cheia, e as pessoas vão passar a ver as respostas dos alunos. E as palavras que mais se repetirem, elas vão ficar em tamanho maior. Opa, já chegou aí. Isso, está chegando, pode mandar. Isso vai facilitar a sua condução, como abordar cada uma dessas doutrinas. A gente pode ver que a palavra presente apareceu mais vezes do que as demais, por isso que ela está em maior destaque. Podem responder. E as palavras vão surgindo na tela. E a ideia é exatamente essa chuva de ideias, né? É entender qual que é o nível de conhecimento do seu aluno sobre graça. O que você precisa abordar, o que já está claro, o que não está claro, aonde você precisa focar e o que você pode já pular de etapa, né, na definição desse conceito. Também, meus irmãos, acredito que já deu para entender, né, como é que funciona. E aí, o que vocês acharam, professores? Show de bola. A gente vai escrevendo aqui e já aparece aí automaticamente, né? Exatamente. E Isso lembrando... aí é muito legal, porque o jovem ele está imerso em tecnologia, né, nas facilidades tecnológicas que a gente vive hoje em dia, e você poder conjugar, né, ensinamento bíblico de uma escola bíblica dominical com o uso do smartphone, dessa nuvem de ideias, eu acho isso muito interessante. Isso aí, com certeza, cativa o aluno desde o começo. Eu acho que se você fizer um negócio desse em sala de aula, eu duvido que alguém perca a atenção. Ele vai dizer, rapaz, se esse professor já fez isso no começo, imagina a metade e o fim dessa aula, né? Pois é. Lembra que alguém já disse uma vez que os 3 primeiros minutos são cruciais, né? A sua apresentação, sua aula, seja o que for, você tem que prender a atenção nos 3 primeiros minutos. Então, isso aí já é uma boa estratégia para... E o professor Lins aí está dando um show nas palavras-chave, né? Colocou 200. É que eu achei tão legal aí Vai... a movimentação aí das palavrinhas, realmente cativa o aluno, né? Você puxa a atenção do aluno para algo que é importante, né? Que é realmente o resumo aí de tudo. Bem legal, Cleanto, essa ferramenta. Pronto, Bom, vou... o link vai estar na descrição, e aí o professor ele pode acessar o site, criar sua conta e já utilizar o recurso aí da ferramenta que o professor Cleanto sugeriu. Maravilha. Amém, meus irmãos. E nessa toada, vamos entrar propriamente dito na lição, né? Primeiramente, a lição ela traz aí uma orientação pedagógica para você, professor, que eu acho que é de extrema importância, que é você fazer um paralelo, ele traz um quadro fazendo um paralelo entre o que veio com os filhos de Adão, né? Como filhos de Adão, o que é que nós tivemos como consequência, e como filhos de Deus, qual é a transformação que acontece, né? Qual a consequência na nossa vida. E aí ele já vai trazendo esse quadrozinho, se você for olhar na página 4 da lição, ele vai trazendo várias palavras para você fazer um paralelo, né? Uma antítese, né? Na verdade, a gente tem aí, como filhos de Adão, nós alcançamos somente ruína. Na verdade, é uma consequência, já é uma condenação. É a ruína, estamos fadados ao fracasso, porque estamos na carne e o pecado reina nessa carne, né? Mas aí, como filhos de Deus, nós temos o quê? A salvação. Como filhos de Adão, o pecado, mas como filhos de Deus, justiça. Como filho de Adão, morte, mas como filho de Deus, a vida eterna. Como filhos de Adão, a separação de Deus, mas como filhos de Deus, aquele relacionamento construído com ele, né? A desobediência como filho de Adão e a necessária obediência como filho de Deus, a punição e a lei como filho de Adão e a libertação, e aí a nossa palavra-chave, a graça como filho de Deus. E aí, entrando já nesse assunto de graça, eu acho que é bom lermos, né, o texto bíblico base, que se encontra em Romanos, capítulo 6, a partir do versículo 1. Vamos ler aqui. Eu queria escutar, na verdade, a voz do irmão Cleanto, porque a voz dele é bem mais grave, né? Aquela voz de locutor, é especial, vai ficar bem mais bonito. O irmão Cleanto pode ler para a gente, do versículo 1 ao versículo 4? Passemos a ler. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos foram batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte?
de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Amém. Meus irmãos, esse versículo, ele é importantíssimo, é o versículo 1. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? Por que que Paulo, ele traz esse versículo? Por que que ele se dirige aos romanos dessa forma? O que surgiu no meio daquela igreja para que Paulo tivesse realmente a preocupação de dizer para ele sobre continuar permanecendo ou não naquela vida passada, a vida do pecado? Bom, a verdade é que naquela igreja de Roma tinham os chamados judaizantes e tinham também os gentios. Alguns, eles se prendiam realmente àquelas religiosidades, à lei, à circuncisão, e Paulo, ele sempre combatia isso, né? E eles acabavam falando que se tem graça, e a graça é um favor imerecido, como nós vamos ver, é um presente de Deus, e se a graça ela superabunda, onde abundou um pecado, superabundou a graça, nós vamos continuar pecando. É interessante que houve um monarca russo, que também era um monge, chamado Rasputin, que ele foi um desses idealizadores, e ele dizia com todas as letras que, na verdade, se a graça ela superabunda sobre o pecado, vamos continuar pecando. Quanto mais devasso nós formos, mais graça nós teremos, mais favor de Deus nós teremos, mais atrairemos a atenção de Deus. Mas Paulo, ele simplesmente nega essa teoria, ele simplesmente diz que isso é um erro. E aí, por que que é um erro? A gente precisa ver capítulos anteriores, especificamente no capítulo 1, versículo 18, a gente vai entender o porquê que a gente precisa de graça. Vamos resumir aqui uma coisa. Primeiro, o que é graça? Vamos tecer alguns comentários sobre o que é graça e algumas premissas. A primeira premissa é de que graça é um favor imerecido. Se é um favor, é aquilo que, obviamente, não merecemos, né? Deus, ele nos dá, literalmente, a graça de graça. Né? Nós não merecemos, não fizemos nada, não é por obras, não é... não, simplesmente Deus, ele, com a sua infinita misericórdia, nos destina, nos dedica a graça. Mas o porquê que precisamos de graça? É importante entendermos que o homem, quando pecou, o pecado, ele veio para a carne do homem, ele reinou sobre a carne do homem, e esse pecado foi passado para a humanidade. Isaías capítulo 59 fala que há uma única coisa que separa Deus do homem, e é o pecado. E lá ele diz, as mãos de Deus não estão encolhidas para que não possa salvar, nem os seus ouvidos agravados para que não possa ouvir. Mas o pecado, ele faz separação entre Deus e o homem. E lá no capítulo 1, versículo 18, a gente vai ver e vai entender o porquê que nós precisamos de graça. Vamos ler aqui, ó, versículo 18 do capítulo 1, diz, porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, neles se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas para que eles fiquem inexcusáveis. O versículo 32 diz, os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas as também consentem aos que fazem. Esse é o perigo do pecado. E é esse o motivo que precisamos da graça. Nós precisamos de salvação. Sem a graça, sem a salvação que vem por meio dela, nós estamos condenados. Né? O mundo jaz no maligno e a condenação de quem não crê em Jesus, de quem não aceita essa graça, é realmente a condenação eterna. E aí, o tópico 1 da lição vai trazer exatamente o título A Vida Nova que Recebemos. O subtópico diz, a graça que nos faz mudar de vida. Então, Paulo, ele estava dizendo aos romanos que o simples fato de ter graça não era motivo, não era realmente autorização para que os crentes continuassem pecando. Eles não poderiam continuar pecando e achando que estavam a bel prazer vivendo uma vida segundo a palavra de Deus.
Não, Deus, ele dedicava graça para um fim específico, que era aniquilar a sua ira. Através de quem? De Jesus Cristo. E a gente vai entender que só através de Jesus Cristo é que vem a graça. Então, através de Jesus Cristo é que o pecado ele é expiado. E o que é que Jesus Cristo fez? Ele se propiciou a si mesmo. Deus se propiciou a si mesmo. O que é se propiciar? É se tornar propício. O mundo jaz no maligno, o mundo jaz no pecado. Deus, ele sabe que ele precisa ser referência, ele precisa estar no centro de tudo. Ele precisou estar no centro da criação e ele precisa também estar no centro da salvação. Então, ele sabe que somente ele pode se tornar propício à humanidade, porque ele é perfeito, ele é Deus. Onde há bondade, não há maldade, porque se Deus viesse aqui agora em bondade, em perfeição, simplesmente seríamos aniquilados. Então, o que é que Deus faz? Ele envia o seu único filho, aquele unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, Deus, como referência, ele acaba se propiciando, se tornando propício ao homem. E através dessa propiciação, ele acaba aniquilando a ira da condenação, a ira que nos traria a condenação. E Jesus, ele acaba se sacrificando, né? Jesus, ele temeu a morte por algum minuto, por algum instante, na condição de homem, mas ele acaba aceitando aquele objetivo final, que ele sabia que era salvar a humanidade. Então, a ira de Deus, ela é sempre presente. Ela está lá, né? E como vimos em Romanos capítulo 1, versículo 18. Mas aí, a gente vai ler agora o capítulo 2, a partir do versículo 24, que diz o seguinte: sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé. Veja, Deus propôs pela propiciação, para propiciação através de quê? Pela fé, através de quem? Jesus, no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus, para demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Né, Samuel? O irmão tem algum comentário aí para tecer sobre a justificação pela graça? Lins, comentário é o que não falta, né? A gente, de fato, diante de um assunto tão vasto desse, vai ser um desafio sintetizar tudo que Deus tem para nos ensinar através da sua graça, né? Que é a obra central ali do cristianismo, né? É a história de como nós somos reconciliados perante Deus. É através desse favor imerecido, dessa verdadeira graça salvadora que Deus tem para nos dar através de seu Filho, Cristo, né? Jesus Cristo. E eu acho interessante que o comentarista aqui no primeiro subtópico, do tópico 1, ele diz tudo que eles necessitavam para alcançar a bênção da salvação já havia sido conquistado por Jesus na cruz do Calvário. Então, eu acho que isso é muito interessante para o jovem entender, é que, de fato, a graça para a salvação, ela está plenamente disponível e unicamente disponível em Cristo Jesus, em nada mais, em mais ninguém. Não há nada que você possa fazer ou deixar de fazer para alcançar mais ou menos graça ali. Ela está disponível em Cristo e, mediante a fé, nós a recebemos gratuitamente. É apenas este o caminho que Paulo ensina aos romanos e ensina a toda a igreja. Ele deixa esse legado apostólico, esse verdadeiro ensinamento, fundamento da igreja. Como o Lins bem expôs aqui, todo o contexto, desde do capítulo 1 de Romanos até aqui, até o capítulo 6, a importância e a necessidade dessa graça para a salvação de pecados, para sermos reconciliados diante de Deus pelos méritos de Cristo. E aí eu realmente não quero me estender, porque ainda há muito que ser discutido, mas eu gostaria de deixar uma citação aqui de um filósofo americano chamado Dallas Willard. Ele escreveu um livro chamado A Grande Omissão, que é a comissão sem o C, né? O C, até a capa é interessante, porque é como se tivesse rasgado o C de comissão, então vira a grande omissão. E o subtítulo é As Dramáticas Consequências de Ser Cristão sem se tornar um discípulo. Isso tem tudo a ver com o que a gente estuda aqui e vai estudar nesse trimestre. E ele está falando sobre graça, ele está dizendo, olha, existe a graça para a salvação, existe a graça para perdão de pecados, mas também existe graça
preveniente, uma graça que você consome para ser ajudado em tempo oportuno. E aí você, professor, leia Hebreus capítulo 4, versículo 14, 15 e 16, você vai encontrar ali a referência de um trono de graça disponível, onde a gente pode encontrar misericórdia e graça para sermos ajudados em tempo oportuno. E aí ele vai dizer que o crente ele precisa viver consumindo graça, mas não a defesa dele é que a gente não deve viver consumindo graça salvadora. A gente não deve, idealmente, viver fiados na graça para perdão de pecado, porque a gente entra no erro que Paulo retoricamente faz. Então eu devo continuar pecando para que a graça salvadora abunde em minha vida. Na verdade, não é essa a ideia. O ideal era que a gente, uma vez arrependidos, não voltássemos a pecar nunca mais. E a gente só precisasse da graça salvadora uma vez, seria perfeito se a gente conseguisse nunca mais pecar, não é verdade? E aí a gente tem esse desafio. E ele diz, olha, não, você não vai viver pecando para acessar a graça. Na verdade, tem graça de Deus para o crente viver para encontrar força sem pecar. É a graça preveniente, a graça que te dá suporte dia após dia. E aí o Dallas Willard, para fazer a citação e já devolver aí a palavra para Cleanto ou para Lins, ele diz assim, nesse livro, aliás, a Grande Omissão, ele diz, abre aspas, para viver dentro da graça consumidora, que é essa graça preveniente, basta ter uma vida santa. Para você ser um consumidor de graça, tem uma vida santa. E ele diz que o verdadeiro santo consome graça como um 747, aquele avião comercial gigante. Ele consome graça como um 747, queima combustível na decolagem. Aí ele diz, torne-se o tipo de pessoa que pratica rotineiramente aquilo que Jesus fez e disse. Você consumirá muito mais graça levando uma vida santa do que pecando, pois todo ato santo que você realizar terá de ser sustentado pela graça de Deus. E aí ele finaliza, eu até risquei várias vezes essa parte, para destacar. E esse sustento é o favor totalmente merecido de Deus em ação. Essa graça que nos sustenta dia após dia, que faz o crente consumir graça como um 747, consome combustível numa decolagem, é a graça, é o favor de Deus em ação. E ele diz em outra parte do livro, graça não é o oposto de esforço, mas sim de mérito. Graça não é o oposto de esforço, mas sim de mérito. O mérito é uma atitude, é um posicionamento que apenas encontramos em Cristo. Mas o esforço é uma ação. E a graça realmente exige de nós uma ação, uma contrapartida por esse favor, esse sustento que nós não merecemos. Samuel, Hebreus capítulo 10, versículo 29, é um versículo fantástico. Fala justamente sobre isso aí, sobre parar de pecar, né? Sobre não viver pecando. Ele diz o seguinte, de quanto maior castigo cuidais vós será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue do testamento com que foi santificado e fizer agravo ao Espírito da graça. Veja, o sacrifício de Jesus foi algo tão importante, que não há como você viver pecando. Porque você viver pecando, você está tendo como profano o sangue do testamento com que foi santificado. Sabe, quando você aceita Cristo, é porque vem a fé leva ao arrependimento, o arrependimento à conversão, né? E aquela conversão ali te leva realmente à adoção, à justificação, à regeneração e posteriormente à glorificação. Mas veja que a santificação ela deve estar presente. E o sangue de Jesus Cristo é quem justifica o homem de todo o pecado. É ele quem santifica o homem. Aquele homem que antes era puro pecado, agora é justificado. Deus, quando olha para o homem, agora vê o sangue de Cristo. E merecedor, qual é o castigo que merece uma pessoa que profana esse sangue, né? E Deus, ele prova o seu amor justamente através da justiça. Infelizmente, o que se tem pregado muito por aí é que Deus é somente amor. Todo mundo lê João 3,16, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Mas esquece, no mesmo capítulo, versículo 36, diz o seguinte, aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Isso nos indica simplesmente de que precisamos crer no Filho. Não adianta você achar que é salvo sem crer no Filho. A graça, ela vem por meio de Cristo, ela é de Cristo.
Pois não, Samuel. E isso que você está dizendo, ele até prenuncia o que está no subtópico 3 aqui do tópico 1, que ele vai dizer, o comentarista, que na atualidade há muitos interessados nas riquezas associadas ao Cristo, mas poucos estão dispostos a irem a todos os limites por amor ao Salvador. E eu vejo muito dessas novas igrejas por aí, da modinha, né, da moda, e que estão em alta, o esvaziamento dessa mensagem de arrependimento e de carregar a cruz e de aceitar o fardo de Jesus, que apesar de ser leve, ainda é um fardo, porque nós amamos a Deus, então por isso esse fardo é leve, que é o fardo de rejeitar o pecado, de mortificar a carne, que ainda assim é um fardo difícil, mas que em Cristo ele se torna fácil de suportar por essa graça que ele disponibiliza, para que em tempo oportuno a gente seja ajudado e suportado nessa nossa missão de carregar a cruz. Então, eu acho que isso que você está dizendo se encaixa perfeitamente aqui. O professor, na conclusão desse primeiro tópico, ele tem que levar o aluno a entender isso, que haverão propostas por colegas de escola, de faculdade, de trabalho, dizer, vamos aqui nessa igreja que eu frequento. E você chegar lá, é a famosa igreja da parede escura, né? Que é uma igreja que está totalmente preparada para te apresentar um evangelho light, um evangelho mais assim, palatável, né? Mais digestivo para o nosso ego, né? Para a carne não ficar tão mortificada assim, e assim evitar o esvaziamento daquelas igrejas, né? Mas, na verdade, o evangelho, ele pressupõe esse confronto, ele vem realmente para nos confrontar e nos mostrar que nada nós podemos longe de distante de Deus, e que o que nós temos aqui na Terra é uma missão árdua, assim, porque, ora, a gente vai estudar nesse trimestre isso, nós temos que ser imitadores de Cristo. A gente já viu no trimestre passado resistir aos impulsos da carne. Então, realmente é o caminho oposto que o mundo oferece. Não há conciliação entre luz e trevas, entre o evangelho genuíno de Deus e qualquer redução, qualquer abrandamento da verdade bíblica. Isso se encaixa aqui, eu acho, como uma luva no subtópico 3, né? E com certeza o professor em casa, quer dizer, em casa, né, vai estudar mais e na aula vai poder expor melhor todos esses pormenores, esse detalhe da graça de Deus que há disponível para o crente, e de fato também esse contraste com essas novas igrejas da moda com o evangelho raiz, né? A igreja Nutella com o evangelho raiz, fazendo uma analogia aí com a linguajar que é utilizado nos jovens, né? Que a gente usa aí cotidianamente. Então, realmente a gente precisa externar essa verdade bíblica e começar a blindar o jovem a partir de agora, para que ele, confrontado com esses convites, com essas oportunidades ou com essa teologia abrandada, ele possa, de fato, já estar vacinado e esse vírus não produz efeitos, né, no corpo, e que o jovem seja realmente fortalecido em sua fé e nas suas convicções. E aí, eu estou vendo aqui que o comentarista também, Lindsay Cleanto, ele fala do batismo. Olha só que interessante. Ele está falando de graça e ele no meio aqui coloca o batismo em águas, né, como imagem pública de nossa decisão interior. E ele diz, o ato público de submergir-se nas águas batismais indica nossa convicção pessoal de salvação por meio de uma identificação com o Cristo que morreu por amor a nós. Me explique isso aí, Lindsay, que você que é um grande teólogo, como é que o professor pode abordar essa questão rapidamente? Meus irmãos, a grande questão do batismo é sabermos que nós não somos salvos pelo batismo, mas se somos salvos, nos batizamos. Esse é o ponto-chave para se entender o batismo. Mateus, por que você diz isso? Eu poderia trazer alguns versículos, mas eu vou trazer um exemplo. Lá na cruz do Calvário, quando Cristo estava lá, prestes a morrer, de um lado havia um ladrão, do outro havia outro. Eu lhes pergunto, aquele a quem Jesus disse, ainda hoje estarás comigo no paraíso, houve tempo para ele se batizar? Não, não houve. E lá em Mateus, capítulo 28, 19, diz o seguinte, portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Então, uma outra coisa que a gente precisa compreender sobre o batismo é que ela é uma ordenança do Senhor Jesus Cristo. Ide e batizai. E aí, é justamente como Colossenses 2:12 diz, se o irmão Samuel tiver aí, essa passagem bíblica. Posso ler. Eu vou ler até o 2:11 e 12, que eu acho que ele fecha assim a questão. É muito interessante realmente. Isso aqui é Paulo também ensinando, né, Lindsay?
E ele está dizendo assim, olha, nele também, em Cristo, né, vocês foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas com a circuncisão feita por Cristo, que é o despojado corpo da carne. Isto aconteceu quando vocês foram sepultados com ele no batismo, e com ele foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Então, ele está fazendo uma analogia para o crente convertido do batismo ser semelhante à crucificação, o ato de crucificar-se com Cristo na cruz. Então, é esse ato simbólico que conecta ali simbolicamente essa É, declaração pública de fé. exatamente, Samuel. É justamente a participação na morte e na ressurreição de Cristo. É um símbolo. Mateus, eu, para ser salvo, preciso me batizar? Vamos ler lá o que está escrito em Marcos, capítulo 16, versículo 16. Diz o seguinte: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Oxê, por que que na primeira sentença do versículo diz o seguinte: quem crê e for batizado será salvo? E na segunda sentença diz o seguinte: mas quem não crê será condenado. Porque o que importa aqui é crer no Senhor Jesus Cristo, é crer em Cristo. Então, eis aqui uma prova de que se você, sei lá, no leito de morte, um familiar seu aceitou a Cristo, não deu tempo de se batizar, ele estará com Cristo. Porque a segunda sentença não diz que se ele não for batizado, ele será condenado. Ele apenas resume e diz: se ele não crer no Senhor Jesus, ele será condenado. Mas se nós somos salvos, se nós cremos em Jesus e podemos e temos a possibilidade de nos batizar, lembremos que é uma ordenança do Senhor Jesus Cristo. E lembrando também que esse batismo, ele é em águas, sempre foi, é um costume. João, ele lá no capítulo 3, versículo 33, 23, ele justamente estava batizando em águas, né? E ele não batizava qualquer um, ele batizava aqueles que realmente expressavam um fruto de arrependimento. Então, eu não posso me batizar para depois me arrepender. Eu me batizo porque eu me arrependi. Eu primeiro expresso frutos de arrependimento e depois eu cumpro a ordenança do Senhor, que é me batizar. E aí eu serei salvo. Lince. É. E assim, até eu lembro da minha confissão de fé, né? Profissão de fé. O pastor perguntava: por que você está se batizando? Aí a gente respondia: porque eu sou salvo em Cristo Jesus. Então você não se batiza para ser salvo, você se batiza porque é salvo. E aí realmente o professor pode trazer à memória a confissão de fé que todos ali na classe, ou pelo menos a maioria, né, porque presumo maiores de 18 anos já fizeram essa decisão, né, já desceram as águas batismais e já cumpriram essa ordenança porque lhes foi dado tempo para isso e foram ensinados a fazer isso, né? E aí geralmente, classicamente, o pastor sempre pergunta: por que você está se batizando? E a resposta certa é: porque sou salvo, não para ser salvo. Né? Isso já é um ensinamento, um bom costume que eu noto nas nossas igrejas, rotineiramente, né, corriqueiramente, de ensinar de fato que o batismo é para salvo e não para salvação. E aí a gente já vai entrando aqui no segundo tópico, né, livres do pecado, escravos de Cristo. E aí é um desafio muito grande, Lins. Eu vou passar aqui, como você já expôs brilhantemente o primeiro tópico, eu quero provocar aqui do irmão Cleanto, que ele me explique como é que a gente vive livre, mas não como escravos do pecado. Por que a gente é livre do pecado e escravo de Cristo? Vamos lá, vamos abordar esse tema tão desafiante. Vou tentar expor aqui, mas lembrando, queridos professores, que são temas bastante complexos, é necessário um estudo de fato, e você tem que tentar filtrar aquilo ali. Filtrar não, mas resumir, deixar enxuto, para você levar para a sua classe ali o máximo de conteúdo, não prejudicando os outros abordados na mesma lição. Mas o tópico 2, ele vai falar sobre livres do pecado, escravos de Cristo. Sobre o tópico 1, vivendo como livres e não como escravos do pecado. Mas aí eu pergunto, o que é ser livre? Será que ser livre é fazer tudo aquilo que nós queremos? Será que é fazer tudo aquilo que dá na nossa telha, como o pessoal costuma falar? Não. Ser livre para nós é sermos escravos de Cristo. E a gente vai entender melhor um pouco o que é ser escravo de Cristo. Mas antes, de forma geral, o que é ser livre? Ser livre é o contrário de ser prisioneiro. Mas aí, o que é prisão?
prisão é tudo aquilo que cativa o nosso coração. E aqui eu estou falando mais no âmbito sentimental e das nossas ações. A prisão é isso, ela cativa o nosso coração. E qual um bom exemplo de prisão? Que, inclusive, a gente falou muito sobre ele no trimestre passado, né, quando a gente tratou sobre tentação. É o pecado. O pecado, ele é uma prisão. O pecado, quando você está engodado por ele, você está inserido nessa prisão e você nem consegue, muitas vezes, identificar que você está em pecado. Você está rodeado pelo pecado. Muitas vezes, o pecado ele tem essa sutileza e acaba que você não consegue enxergar, está realmente preso. E é isso que acontece no mundo. Muitas vezes as pessoas não evangélicas, né, não entendem acham que nós que estamos presos, acham que nós que estamos ali gastando nosso tempo, perdendo de aproveitar os prazeres da carne, os prazeres do mundo, por estarmos servindo a Deus, por estarmos nos congregando, por estarmos em comunhão com os irmãos. Mas eles não enxergam que, na verdade, eles que são as pessoas que estão presas, porque eles não conseguem dizer não ao pecado. Nós estamos livres porque nós conseguimos dizer não ao pecado. Então, é importante que o nosso jovem ele entenda isso, que essa prisão, ela apesar de contraintuitiva para aqueles que estão no mundo, mas ela é uma prisão que leva você a pecar. E a nossa liberdade em Cristo é a liberdade para dizer não, é a liberdade para vencer este pecado. Então, ao invés de livres, são escravos, estes que estão no mundo, escravos do pecado. E nessa perspectiva, enquanto que as pessoas que estão no mundo são escravos do pecado, nós somos escravos de Cristo. E o que é ser escravo de Cristo? É ser totalmente obediente à sua vontade, é estar completamente submetido ao domínio de Cristo. É saber que Cristo ali é o seu Senhor, ele cuida de você, ele guia os seus passos. Isso é ser escravo de Cristo. Lá em Lucas 9:23, eu vou até ler aqui, rapidinho, já está separado. Jesus disse assim a palavra do Senhor, diz assim a palavra do Senhor. Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Então Deus ele nos chama para levar a cruz, né? E quando ele deixa essa mensagem em Lucas 9:23, ele está dizendo para os discípulos que mesmo que seguir a ele significava se identificar com tudo que Cristo pregava, ainda que isso levasse à morte. E por isso nós precisamos entender que seguir a Cristo é negar a nós mesmos, e aí a gente lembra do título dessa lição, né? Negar os nossos desejos e o segui-lo, porque o caminho ele pode até ser árduo, mas a recompensa é sem medida, né? O pastor Martinho até gosta, pastor Martinho é o pastor presidente da Igreja da Assembleia de Deus no Rio Grande do Norte, ele gosta muito de dizer que só vale a pena ser crente se for para morar no céu. E Cristo, que quando ele falava sobre tomar essa cruz, é exatamente a gente entender que não vai ser fácil, mas se for para morar no céu, meu irmão, vale a pena. Pode seguir, que não tem erro. Vamos agora para o tópico 2. Né? Isso eu tentei aqui sintetizar no máximo, mas eu espero que tenha contribuído de alguma forma, professor. Mas vamos para o tópico 2.2, subtópico 2 do tópico 2. E fala sobre a queda do jugo da morte. E aí o autor ele já começa, em Romanos 6:23, dizendo que o salário do pecado é a morte. Né? Então, se você parar para pensar, a recompensa por aquela satisfação momentânea, por não conseguir dizer não ao pecado, por passar por aquele pequeno momento de satisfação, é a morte. Então, esse era o destino de toda a humanidade pecadora até a ressurreição de Cristo. E aí a sua graça remidora ela nos justifica, e por isso hoje nós somos salvos. 1 Coríntios 15:26, então aqui separado, Paulo vai dizer que a morte foi o último inimigo a ser aniquilado por Cristo. Foi o preço caro que Jesus pagou, para que hoje nós possamos ter acesso à salvação. Então, o nosso sentimento ele deve ser de gratidão ao nosso Senhor Jesus. E esse jugo da morte, ele cai por terra a partir do momento em que Deus, o seu sacrifício vicário, nos permite o acesso à salvação. E aqui o subtópico 3 vai ter como título Não Temos Mais Medo. O autor utilizou uma frase bem interessante na lição, eu até separei ela aqui, que diz assim: com a salvação, alcançamos a ruptura total com as cadeias da morte e nos tornamos herdeiros da vida eterna. E é exatamente isso. Lá em Romanos 8:1 e 2, Paulo vai escrever assim: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus,
que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Então, nós precisamos ter essa convicção de que não devemos mais temer a morte, porque somos salvos mediante o sacrifício de Cristo. Então, nosso aluno ele não pode passar por essa lição sem ter essa convicção. A gente viu que a palavra vai dizer que a salvação é mediante a fé. Então, a partir do momento que você não tem essa convicção, você não será salvo. A gente precisa deixar isso bem claro para o nosso aluno. Amém, meus irmãos? Eu acho que consegui, Amém. talvez, Não, aí, Amém, glória a Deus. da melhor maneira que Você eu merece consegui. uma medalha, meu amigo, por Poder de sintetizar. síntese, né? Esse é o grande desafio. E É, até eu já ouvi alguém dizer que a inteligência de alguém é medida pela sua capacidade de síntese, né, de condensar assuntos tão importantes e valiosos para o crente em apenas poucos minutos, né? E esse é o desafio, foi o desafio do comentarista para conseguir reduzir todo esse tesouro revelado nas escrituras ali em 5, 6, 7 mil caracteres. Isso é um desafio gigantesco. É um desafio para a gente estar aqui concatenando essas ideias com vocês. É um desafio para você, professor, que está se preparando aí para a aula domingo, também transmitir esse conteúdo de fato. Peça em oração a Deus graça e sabedoria para conduzi-los através desses valiosos ensinamentos. E você vai, com certeza, fazer uma aula memorável, brilhante ali, para a glória de Deus, né? Porque, afinal, a gente que vive esse propósito de ensinar, ensina não para a própria glória ou para o título, eu sou professor de EBD. Na verdade, isso é um cargo que exige de nós maior responsabilidade. E é muito sério ensinar. A responsabilidade de ensinar é muito grande. E você sabe disso, professor. Então, a gente ensina a igreja de Deus. De certa forma, a gente está permitindo ser usado por Deus nesse ministério, né, do ensino. Então, se dedique, esmere-se no ensino, para que Deus possa renovar a fé, o ensinamento das pessoas, né, dos jovens ali da sua igreja. Saiba que você é parte importante nesse processo da formação cristã, especificamente no caso da formação de discípulos de Jesus aqui, nessa que é a maior escola teológica do Brasil, na verdade, as escolas bíblicas dominicais. Então, a gente já vai entrando aqui no tópico de finalização. Já posso viver, hoje nasci de novo. E eu vejo que nesse primeiro subtópico aqui, discernindo a obra de Cristo por nós, o comentarista ele retorna, meio que faz um retorno às bases aqui, daquele pressuposto que ele vem trazendo em cada um dos tópicos anteriores, de que aquele que conhece verdadeiramente a Cristo, ele não vive ou não deve viver uma vida pecaminosa, uma vida segundo os desejos da carne. Ele deve procurar e desejar viver em espírito. E eu noto isso na fala de Lins, na fala de Cleanto, em todos os comentários aqui e versículos de referência, chave, você vai encontrar, de fato, uma incompatibilidade total do crente com a vida do passado, a vida pretérita, a vida de quando ele não cria em Jesus Cristo. Então, quem tem em Jesus a fé para a salvação de pecados não deve viver mais pecando. Não deve viver mais como vivia antes de se converter. Só com essa pequena introdução que a gente retorna aqui, o jovem já vai rejeitar aqueles convites das igrejas da moda, porque crente não vive na moda, crente tem um modelo, e esse modelo é dado por Deus para a igreja. Então, a gente não vive atrás de moda, a gente já tem um modelo para seguir. E a gente vai vivendo esse retorno a essa base. E aí eu acho interessante que o comentarista faz assim, no finalzinho do primeiro subtópico. Dessa forma, somos convocados a adotar um padrão de vida excelente, uma prática cotidiana que espelhe o caráter de Deus, olha só, revelado no coração de todo aquele que nasceu de novo. Eu só abro um parêntese para lembrar de uma citação que diz que a nosso testemunho, a nossa vida, vai ser a única Bíblia que muita gente vai ler. Então, as nossas ações, as nossas atitudes em ambientes públicos, as nossas condutas, o nosso caráter formados em Deus vai ser muitas vezes a única Bíblia que muita gente vai ler. Então, a gente tem que realmente revelar na nossa vida um padrão excelente que espelhe o caráter de Deus. Olha que responsabilidade. E ele vai dizer, né, todo aquele que nasceu de novo, ele tem que fazer isso, bem como ele vai viver as consequências práticas da presença do Espírito Santo.
E ele faz referência aqui a Gálatas 5:22, que é clássico, isso aqui todo bom aluno de EBD já conhece. O Gálatas 5:22 vai apresentar o fruto do Espírito e ele vai dizer justamente de que ele é composto: de amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Só coisa boa. Não é não, Cleber? Não é não, Lins? Tem alguma coisa aqui que vocês não queriam? Duvido, isso aqui é maravilha. Todas essas características do fruto do Espírito são desejáveis, são maravilhosas. E eu vou trazer um recurso aqui. Eu recomendo muito que o querido professor adquira esse comentário devocional da Bíblia, produzido pela CPAD, foi comentado pelo Lawrence Richard, e ele é muito bom. Ele traz, como o nome sugere, né, um comentário bíblico, mas focado numa vida devocional, ou seja, teologia prática, e é isso que a gente precisa levar para o aluno. Então, eu acho interessante que aqui hoje eu deixei marcado que no comentário devocional referente a Gálatas 5, o Lawrence ele vai iniciar um devocional que ele intitula Andando no Espírito. Eu acho interessante porque ele apresenta um problema e uma solução dentro de Gálatas 5:22. Ele vai dizer, olha, é muito bom a gente olhar para Gálatas 22 e desejar tudo isso, é maravilhoso. Só que ele diz que tem um problema, que muitos cristãos se sentem decepcionados ao terem uma visão do que podem ser em Gálatas 22. E tremem ao perceber que, no que lhe diz respeito, não o são. Como é decepcionante querer o tipo de vida que Paulo descreveu aqui e falhar em encontrá-lo e jamais perceber o motivo. Lembre que seu jovem e seu aluna, ele está vivendo dia após dia a batalha do espírito contra a carne, de suportar as tentações. A gente passou o trimestre todinho estudando isso. E agora a gente vai encontrar em Gálatas 22 um padrão de vida excelente, o comentarista faz referência. Um padrão de vida que espelha o caráter de Deus e que também demonstra as consequências práticas de viver em conformidade com o Espírito. E aí é tudo isso, é viver o fruto do Espírito na prática. E aí o Lawrence diz, e tem muita gente que vai olhar para esse capítulo aqui, para esse versículo e dizer, eu não tenho isso, eu quero, mas eu não tenho, e eu não sei por quê. Não é verdade? Então, aproveite esse gancho para trazer isso. Olha, deseje. E se você não tem problema. Vamos começar a buscar, auxilie os seus jovens a procurarem as disciplinas espirituais, oração, meditação na palavra, consagração, para que a gente possa viver em espírito. E ele diz, olha, esse é o problema. É querer, mas não viver isso ainda. E ele diz, eu desconfio que para muitos de nós o motivo é dado na pequena frase do versículo 25 de Gálatas 5. Ele diz, se vivermos no Espírito, andemos também no Espírito. Se você estivesse no exército, poderia ouvir um sargento gritando isto para você. Mantenha o passo, recruta. Mexa-se. Então ele está dizendo que, justamente, por não viver no Espírito, muitos não desfrutam os benefícios do fruto do Espírito. Então, esse é um segredo que está revelado nas Escrituras, que você, professor, permita-se explorar com sua turma, né? Mostre como é bom o fruto do Espírito, como é desejável viver a plenitude do Espírito, mas que só é possível desfrutar desses benefícios se você vive em Espírito, né? Então, ande no Espírito, busque as disciplinas espirituais, mortificar a carne para alcançar essas benesses que são reservadas àqueles que temem a Deus e andam conforme a sua palavra. Então, isso é muito interessante, esse devocional, especificamente este devocional, mas todo o comentário de Lawrence Richard aqui produzido pela CPAD é uma boa aquisição para você, professor, assim como outras obras que já foram citadas. Mas esse devocional é muito especial porque você consegue fazer um gancho prático com esse tema de Gálatas 5:22. E aí, logo em seguida, no subtópico 2, o comentarista vai dizer o fim do império do pecado. E é interessante que eu marquei aqui a palavra império, e aí já vou trazer outro livro, aproveitar que você já anotou o comentário devocional da Bíblia. Esse aqui é C.S. Lewis, Cristianismo Puro e Simples, já foi citado várias vezes, o professor Matheus Lins é um ávido consumidor da literatura do C.S. Lewis, né? É uma literatura muito boa, aquele que foi amigo de Tolkien, né? Escreveu as crônicas de Nárnia e tem uma mente lúdica, uma veia lúdica muito forte, que consegue trazer muitos paralelos assim interessantes, que tornam o cristianismo puro e simples, né? Uma verdade fácil de se digerir,
né? Não porque ele deturpa a verdade do evangelho, como muitos tentam fazer hoje em dia, mas porque ele simplifica para que a gente entenda toda a amplitude da palavra, né? E eu lembrei de uma citação que está aqui dentro do livro, quando eu vi esse título do segundo subtópico, o fim do império do pecado. Ora, o pecado é um império? É. Existe principado, potestade, existe uma organização no mundo espiritual onde a maldade reina sobre este mundo, sobre este século. O príncipe deste século não é Jesus ainda. Existe a promessa apocalíptica que, de fato, haverá o reino milenar de Cristo, e aí sim, o poder, a majestade terrena será estabelecida por nosso Cristo. Mas, por enquanto, não. Por enquanto, a gente vive, enquanto mundo, né, enquanto humanidade, sob o império do pecado. Mas aí ele justamente está prenunciando o fim do império do pecado na vida do crente. E aí C.S. Lewis aqui, ele vai dizer, né, que o cristianismo é justamente isso. É a história de como o rei legítimo aportou, né, chegou na cidade, e você poderia dizer até que ele aportou disfarçado, e nos chama para participar da grande campanha de sabotagem, uma sabotagem contra o rei legítimo que se estabeleceu sobre aquela região, né? E quando você vai à igreja, na verdade, está captando ondas secretas da rádio de nosso aliado. Eis porque o inimigo está tão ansioso por nos impedir de ir até ela. Então, ele vai trazendo essa ideia de que, de fato, este mundo foi feito criação de Deus, nós somos imagem dele para governar sobre esta criação, mas pelo pecado isso foi deturpado, e hoje existe um rei que está aqui neste mundo, que não é legítimo, e a gente tem agora a história do cristianismo, a retomada deste trono. Olha que mente literária tão interessante, né, que você pode explorar na sala de aula. E a gente está aqui, a gente agora não é súdito, não está, apesar de preso terrenamente a esse reinado do pecado, a gente vive o reino de Deus, porque a gente é súdito do verdadeiro Deus, do verdadeiro rei deste mundo, aquele que por direito receberá no futuro o trono novamente, não é? Sobre este mundo. Então, o crente, ele vive agora esperando esse reino da frente, ele não vive mais com as leis do rei indevido, do rei usurpador, ele vive conforme as leis do seu verdadeiro rei. E esse é o grande desafio, porque mesmo quando Jesus esteve aqui, terreno, andando entre os homens, as pessoas não entendiam isso, porque eles esperavam que o reino que Jesus traria seria um reino político, militar, bélico, venceria as guerras, deporia os romanos do poder, e aí resolveria todos os problemas ali terrenos que os judeus passavam. E foi uma grande frustração para eles quando eles não entenderam que o reino de que Deus faz menção a trazer à terra é um reino espiritual, o reino dos céus. Quando Jesus ensina a orar, venha a vós o teu reino, né? Venha a nós o teu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Ele está dizendo que justamente o reino de Deus se estabelece na terra quando os seus súditos fiéis, apesar de ainda não estarem vivendo terrenamente este reinado, trazem os princípios, trazem a ética, trazem a moral deste reino celestial para a terra. Aí sim o reino de Deus chega aos homens, porque é um reinado espiritual muito além de fronteiras, muito além de território. É um reino espiritual e que ele inicia na vida do crente com a sua conversão, e o crente durante vida deve lutar dia após dia para viver em conformidade com esse reino, para que um dia ele possa de fato experimentar ele terrenamente, né? Então ele vai dizer, o comentarista, né, que a morte do Redentor nos deu uma esperança que instaura um novo reino, não terreno, humano ou político, mas poderoso em amor, graça e misericórdia. É o que muitos chamam de reino invertido, que Jesus vem estabelecer, e por isso que ele não é compreendido por muitos que esperavam um reino como qualquer outro. Mas, na verdade, é um reinado espiritual, especial, gracioso também, cheio de misericórdia, e que põe fim ao império do pecado desde agora, né? Mas futuramente, definitivamente. Entendeu? Então, a gente vive realmente, como o Lewis aqui explica, vive numa campanha, né, de sabotagem contra este reino do presente, né, esse reino dos principados da maldade. Então, para terminar, ele diz uma vida consagrada a Deus. Esse é o segredo, queridos professores, já vamos
em tom conclusivo, dizer que o anúncio da graça não pode se confundir com uma degradação espiritual e moral dos valores do reino de Deus. O amor de Deus é grande, mas a porta continua estreita e o caminho ainda é apertado. Deus ainda exige esforço, consagração a Ele, para que a gente possa passar pela porta e andar pelo caminho, que a porta é estreita e o caminho é apertado. Então, aqui eu já vou concluindo, e aqui a gente tem a antítese da graça barata, né? Uma graça que ela perdoa qualquer pecado e só os pecados. Mas, na verdade, o foco da graça de Deus é uma graça cara que perdoa o pecador. Né? A gente tem que ser perdoado de nossos pecados e a gente tem que tentar viver uma vida não mais de pecado. A gente, apesar de possuir para sempre esse rótulo de pecador, mediante os méritos de Cristo, nós somos feitos novas criaturas e justificados por Ele. Então, quando Deus, Lins até falou, quando Deus olha para a gente, Ele não vê Lins, Cleanto ou Samuel, Ele vê Jesus Cristo. É como se Cristo se interpusesse neste caminho, né, entre Deus e os homens, e dissesse, olha, esse aqui, eu morri por ele. O pecado dele está pago em mim. E a gente não pode usar dessa graça de salvação para baratear ela, entendeu? E dizer, como tem graça disponível para salvação, para perdão do pecado, eu vou pecar à vontade. E aí muitos chamam isso de graça barata, essa graça que, de fato, é oposta à graça que Deus apresenta, uma graça cara que custou sangue de Cristo e que a gente deve se apropriar realmente para alcançar a salvação. Sem ela é impossível a gente se reconciliar diante de Deus. Então é isso, professor, espero que você aproveite esse comentário. De fato, a gente nem pretendeu exaurir todo o tema, isso seria impossível no tempo que nós temos, a gente até já estourou um pouco desse tempo, mas eu acho que é justo, é merecido para essa primeira lição, a gente tentar se debruçar um pouco mais. Então, qualquer coisa, volta esse vídeo, assiste de novo, vai anotando pontos que você acha que não ficou tão bem explicado, que podem ser expandidos, que você pode aproveitar isso na sala de aula. Eu estimulo você a fazer isso e abro agora aí as considerações finais para meus diletos companheiros de podcast aqui, para fazer as considerações finais e falarem aí o que tem ainda de Deus nesses últimos segundos aqui que a gente tem com os professores. Só queria deixar aqui uma dica também para o professor. A Bíblia de Aplicação Pessoal do CPAD, ela que vai trazer essa dica. Na verdade, eu só vou repassar a dica, né? É recomendar que o professor ele não leia só o capítulo 6, né? É até impossível dizer não leia, porque devido aos vários temas doutrinários que tem aí, ele vai ter que ler outras passagens, mas que ele não se atenha só ao texto do capítulo 6, mas do 6, 7 e 8, que a própria Bíblia da CPAD ela vai fazer um breve resumo de cada capítulo, e ela diz que esses 3 vão falar sobre santificação, e tem tudo a ver com o tema dessa lição. Né? Ela vai dizer que o capítulo 6, eu separei aqui, deixa eu só pegar a referência aqui. No capítulo 6, os cristãos são libertos do poder do pecado. No capítulo 7, é discutida a luta permanente que os crentes mantêm com o pecado. No capítulo 8, é descrito como podemos alcançar a vitória sobre o pecado. Então, professor, se você tiver um tempinho, puder ler esses 3 capítulos para complementar o seu estudo, de repente extrair algo ali que você julga importante para levar para a sala de aula e aplicar para os seus alunos. Né? No mais, desejo que a aula seja uma bênção. Essa primeira aula vai ser um grande desafio conseguir sintetizar todos esses temas que a gente já tentou sintetizar aqui, mas tenho certeza que Deus é com você, vai lhe ajudar, você vai conseguir realizar essa aula em nome de Jesus. Ei, meus irmãos, fico muito feliz por termos chegado ao fim da lição, né? Um tema tão complexo e tão profundo. Certamente o professor irá se aprofundar, né? E certamente surgirão novas indagações que eu compreendo serem importantes para que você traga realmente para os seus alunos. Eu queria trazer aqui, a título de finalizar mesmo, uma citação de D.A. Carson, que ele fala assim: o poder transformador do novo nascimento é tão forte que você vê os efeitos mesmo que não possa explicar a mecânica. Né? E aí eu lembro de Tito 3, versículos 5 a 7, que diz: não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia,
nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente ele derramou sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador, para que, sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. E um último aviso, antes de encerrar, é o versículo 8 e 9 da primeira epístola de João, que diz o seguinte: se dissermos que não temos pecado, veja só que aviso, se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Meus irmãos, isso só é possível alcançar isso através da cruz de Cristo. Samuel falou do rei, né? Do reino invertido. Esperavam um reino, um cavalo branco que viesse salvar, né, o povo de Israel, e chegou Jesus, né, cavalgando num jumentinho. E aí eu lembro de um poema de Edward Shillito que uma vez eu trouxe para a sala de aula e que eu vou finalizar aqui como sendo minhas palavras, lembrando de Jesus. O poema é Jesus of the Scars, Jesus das cicatrizes. Diz assim: os outros deuses eram fortes, mas tu eras fraco. Eles cavalgaram, mas tu cambaleaste até teu trono. E as nossas feridas, só as feridas de Deus podem falar, e nenhum Deus possui feridas além de ti. Esse é o nosso Jesus Cristo, aquele que só as feridas dele, as nossas feridas, podem falar. Muito obrigado, querido professor, espero que você tenha uma boa aula, e finalizo aqui, deixando meu abraço, e uma boa sorte aí, né, para próximo domingo, a lição tão complicada. É verdade, querido professor. A gente sempre estava dizendo que a lição é complicada, os assuntos são difíceis, mas a gente fala isso também sentindo o peso da responsabilidade de lidar com esses assuntos tão caros, né, em sala de aula. Então, que você não seja enganado. São assuntos realmente importantes e, por isso, difíceis, porque você não pode ou deve procurar o máximo possível evitar erros teológicos, né, imprecisões, e existe muita coisa a ser dita sobre esses assuntos, e você tem esse desafio de sintetizar isso para a sua classe, tornar isso mais interessante, né, mais palatável assim ao consumo num domingo de manhã, né? Então aproveite das ferramentas que o irmão Cleandro trouxe, questão da nuvem de ideias, enfim, tudo isso vai te ajudar a transmitir essa verdade sem mistura, pura, do jeito que ela é, do jeito que ela é dada por Deus à igreja. Transmita isso, mas com essa sabedoria, com esse jeito que Deus lhe deu para trazer esses ensinamentos para a sua sala de aula. Então é isso, a gente espera que você aproveite esse momento de dificuldade e desafio de lidar com esses assuntos para se sentir motivado a estudar mais e trazer mais da parte de Deus para os jovens. Então, querido amigo professor, bancada também que me acompanha aqui até agora, eu desejo a vocês um excelente tempo de preparação e até a próxima aula, se Deus quiser. Um abraço, pessoal. Próxima aula.